O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 3, ele trata de algo muito interessante. Ele está numa prisão em Éfeso. Alguns advogam o fato de que Paulo estaria preso em Roma. Mas o importante ele estava numa prisão e Epafrodito, ele é enviado pelos crentes filipenses para ajudarem Paulo com ofertas, E ele fica doente, com risco de morte. É dentro desse contexto que Paulo está falando àqueles crentes. Então, no capítulo 3 de Filipenses, no verso de número 2, a gente lê assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quando ele faz esse alerta, ele fala de cães, E muita gente não entende o que ele quer dizer, mas ele está falando daqueles prostitutos do templo pagão, aqueles que na verdade se envolviam num culto pagão com prostituição. E aqui ele faz um vínculo em relação àquelas pessoas que na verdade diziam que para ser cristão tinha que cumprir determinados preceitos da lei. Então, por isso ele fala da circuncisão. No verso 3, por exemplo, ele diz: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, Paulo ele vai chamar a atenção para a fidelidade para com a palavra, a fidelidade em seguir Jesus e os ensinos de Cristo, acima de tudo. E aí Paulo dá a si mesmo como exemplo para eles, Aquele que abriu mão de tudo porque encontrou Jesus. Veja o verso de número 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então Paulo fala da sua própria vida, de tudo aquilo que ele tinha conquistado, mas que chega um determinado momento que quando ele encontra Jesus, ele percebe que tudo aquilo que ele tinha conquistado, seja religiosidade, status, posição na sociedade, tudo isso se tornou como perda, como esterco, como algo que não valia nada. Por quê? Aí a gente vê nos versos 8 e 9, que Paulo diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então o apóstolo Paulo mostra a superioridade de conhecer a Cristo, ou seja, da intimidade, do andar com Deus, não uma religião, Então é essa superioridade que leva Paulo a abrir mão de todas as demais coisas. Por isso, lá no verso de número 17, Paulo, ele diz: sejam meus imitadores, ou seja, sigam o meu exemplo. Por quê? Porque Paulo está chamando a atenção daqueles cristãos para o fato de que há muitos dentro da igreja que na verdade não dão prioridade a Cristo. Há aqueles que estão dentro da igreja, mas são incrédulos, são pagãos no coração. Por quê? Porque na verdade o coração deles não está em Jesus, estão dentro da igreja, mas são inimigos da cruz de Cristo. Veja o verso 19, ele diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, esses inimigos da cruz que Paulo está falando que tem dentro da igreja, são pessoas que, embora possam até ser convertidos, mas na verdade estão muito mais preocupadas com as coisas terrenas do que com as coisas de Deus. E ele chama atenção para isso. Ele diz: o Deus deles é o ventre, é o estômago, são os próprios interesses, seus próprios gostos, planos e desejos. Estão mais interessados nas suas coisas nesse mundo do que dar prioridade a Jesus. Então, são pessoas que estão dentro da igreja,
mas só buscam a Deus para se satisfazerem, para alcançar aquela bênção. E se Deus não der aquela bênção, abandona, sai da igreja, não quer mais saber de Deus. Querem ser atendidos nos mínimos detalhes. Querem aquele carro, aquela casa, aquela prosperidade que sonha, ou seja, só estão preocupados com as coisas terrenas. Mas aí Paulo faz um chamado. Ele diz: olha, pode ser, lá fora é certeza, mas pode ser que dentro da igreja há pessoas que não estão interessadas em Jesus, estão querendo apenas a bênção. Mas Paulo faz um chamado. Ele diz: olha, não deve ser assim conosco. Ele diz no verso 20: a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos a Jesus Cristo. Ou seja, nós não podemos estar apegados às coisas desse mundo, porque nós não somos desse mundo. A nossa pátria está nos céus. E no verso 21, ele diz: porque Ele, o Senhor, nos transformará para sermos semelhantes a Ele. Então, embora nós vivamos num tempo de trocas, das indulgências, como na época da Reforma Protestante ou antes, nós vemos, ó Deus, que diante de Deus, muitas vezes nós buscamos a Deus apenas para alcançar coisas, trocar, fazer barganhas com Deus, comprar bênção, comprar perdão, mas há um valor maior pelo qual nós devemos lutar. Não se perca lutando por aquilo que é terreno, não se deixe enredar por isso. Aliás, a Bíblia nos diz: nenhum soldado ele se deixa embaraçar com as coisas dessa vida, porque o seu desejo é agradar aquele que o alistou para a guerra. Ora, o Senhor nos chamou, então o nosso desejo não pode ser para nós, não pode ser para esse mundo, não pode ser para as coisas terrenas. A nossa vida precisa ser voltada para Deus, para aquilo que é eterno, aquilo que é permanente. A nossa vida nesse mundo, ela é passageira. A nossa vida nesse mundo, ela é apenas um teste, porque ela é uma partícula de toda uma eternidade. A grande questão é: o que nós estamos fazendo com o pouco que Deus nos deu? Ocupados com as coisas passageiras? Ou estamos vivendo essa vida tão passageira de tal forma que estamos, na verdade, comprometidos com a eternidade? Porque a eternidade, sim, essa vale a pena, é estar com Deus para sempre.